E vem comigo para mais um vídeo e nesse eu vou te ensinar a fazer esse vestido. E aqui estão todas as medidas que você vai precisar. Vou começar então marcando a altura. E ali na marcação eu vou fazer um traço com a régua. Tudo que é a altura a gente vai fazer isso. Marque a altura da cintura. Aqui você vai marcar a altura do quadril, a altura do decote, a altura da cava até o busto. E lá em cima você vai colocar a largura das costas. E pro caimento do ombro você vai tirar lá de cima 2 centímetros. E com a régua você vai fazer essa descida. Ali onde eu marquei a altura da cava até o busto, eu vou colocar a largura do busto. Aqui eu coloco a altura das costas, que é 18 centímetros. E como vocês podem ver, ficou bem pertinho da outra marcação que eu já fiz, então eu deixei ali mesmo. E pra fazer a alça do vestido lá em cima, eu vou tirar 3 centímetros. E agora eu junto essa marcação que eu acabei de fazer com aquela marcação ali de baixo, que é a largura do busto. E lá em cima também vamos colocar a largura do decote. E aqui também, na altura do decote, você vai colocar a largura do decote. E vou juntar essas duas marcações ali com a régua. Aqui eu fiz uma rabiscada, mas vocês ignorem essa parte e coloquem ali na altura da cintura, a largura da cintura. E na altura do quadril, você vai colocar a largura do quadril. E agora você vai modelando esse molde, ligando ali todas as marcações. E ali na parte da cintura, eu deixei uns centímetros a mais, porque eu vou fazer pence. E depois de tudo isso, é só cortar o molde. E na parte do decote, eu cortei ali onde eu fiz a marcação. Só que eu não tirei essa parte, eu apenas dobrei. Porque, no caso, essa seria a parte da frente. Pra fazer a parte de trás, eu apenas levanto essa parte que eu dobrei. E vamos colocar esse molde em cima do tecido pra começar a recortar. No ombro, lá na parte de cima, eu aumentei 2 centímetros. E o restante de todo o molde eu risquei conforme é o molde. E na bainha eu coloquei 2 centímetros a mais pra costura. Lembrando que esse molde que eu fiz é a parte de trás. E eu acabei esquecendo de gravar cortando essa parte do molde, separando ali, né, essas duas partes que eu estou mostrando no vídeo. Só o que acontece, eu acabei cortando pouco, então eu vou cortar um pouco mais. E essa parte aqui, eu vou deixar 10 centímetros, desde ali do corte até ali o meio onde está riscado com a caneta. Já cortei e depois eu só emendo essas duas partes com a fita. E ali novamente onde eu cortei, eu vou riscar de novo no molde. Cortei todo o tecido e vamos fazer a parte da frente do vestido. Dobrei ali a parte do decote, desenhei todo o molde no tecido, deixei 2 centímetros a mais na bainha pra fazer a costura e cortei todo o tecido. Lembrando que essa parte do vestido é inteira e eu também deixei o tecido duplo. E vamos fazer as laterais do vestido. Pra isso eu coloquei o tecido duplo e também essa parte aqui é inteira. Aqui na parte de cima e lá embaixo eu marquei com molde e joguei pra lá. E na bainha eu deixei 3 centímetros a mais pra costura. Contornei toda a lateral e cortei ali todo o desenho que eu fiz nessa parte que vai ser as laterais do vestido. Ó, essa parte tem que ficar dessa forma como eu estou mostrando. Abri ali pra mostrar pra vocês. Dobrei o tecido e dei um pique pra saber que ali será o meio. Essa é a parte da frente do vestido. Eu vou emendar esse lado e também vou pregar essa parte nesse outro lado. Você vai pregar então essas duas partes do ombro e também vai pregar essas duas laterais do vestido, que é a parte de cima apenas, a parte do busto. E lembrando que o tecido tem que ser direito com direito. Aqui é a lateral onde eu acabei de costurar e eu jogo a parte da frente pra cá do avesso. Ali está dobrado no meio do vestido e aqui em direção ao busto você vai fazer uma pence. Eu fiz de 12 centímetros e meio. Prendi ali com uns alfinetes e virei do outro lado e fiz a mesma coisa, fiz a marcação. Eu aumentei essa pence pro lado, coloquei ali uns 2 centímetros de largura. Lá em cima eu fui saindo e depois eu cortei. E no outro lado eu fiz a mesma coisa. E ali onde ficou aberto na pence eu vou unir tecido direito com direito e vou passar na overlock. Agora ele vai ficar nesse formato, parecendo uma roupa meio medieval, né? Mas iremos mudar essa situação. Como vocês podem ver ali, está a lateral do vestido, eu abri uma lateral e vai ficar esse vão aí no meio. Então você vai pegar aquele tecido que vamos pregar na lateral do vestido e vai franzir somente a parte de cima, puxando a linha e o tecido junto. Já com a parte que franzimos pronta, agora vamos pregar no vestido. Nessa parte do tecido eu dei um pique pra saber que ali será o meio, então eu vou colocar meio com meio e lá de cima eu começo costurando de um lado e depois eu começo costurando do outro. E essa parte já está finalizada e agora vamos para uma outra parte do vestido. Peguei um tecido que sobrou duplo, peguei a parte de trás do vestido e vou fazer esse desenho começando da cava até ali em cima. Eu esqueci de falar antes, mas essa parte que eu estou fazendo é pro acabamento do vestido. Aí depois que eu desenhei ele com giz, eu só fui recortando. O tecido que eu usei estava inteiro essa parte, então eu vou cortar porque essa vai ser a parte de trás. E pra fazer a parte da frente eu faço a mesma coisa, risco ali com giz ao redor de todo o vestido, na parte do decote, lógico, a parte de cima até a cava. E depois eu só recortei toda essa parte que eu risquei. Coloquei o vestido na mesa pra vocês poderem visualizar como que está ficando. Aqui foi a parte que eu costurei ali com o franzido, né? E aquelas partes do vestido que eu acabei de cortar agora por último, eu vou colocar nos seus respectivos lugares. A parte da frente, como vocês podem ver, essa daí, ela é inteira. E a parte de trás são as outras duas que não são inteiras. E agora é só costurar ao redor de todo esse decote, parte da frente, parte de trás. E um detalhe, antes de chegar nessa parte aqui, você vai parar de costurar. A mesma coisa do outro lado, você vai vindo costurando.
E depois ali embaixo você vai parar também. E chegando aqui vai sobrar um pouco de tecido e nós vamos unir esses dois tecidos, direito com direito, costurar. Então aqui eu costurei, fiz todo o acabamento do vestido, a parte de cima. E nessas voltas aqui do tecido do vestido, eu dei um pique pro acabamento ficar perfeito, não ficar franzido ali o tecido. E na parte da alça, essa parte aqui de cima eu não fechei, eu apenas arrematei ali dos lados e deixei aberto no meio. E voltando pra parte da cava do vestido, lembra que eu falei que ia sobrar um tecido, a gente ia costurar? Então agora você vai costurar aqui e depois você vai costurar aqui em cima. Depois de ter costurado aquela parte, vamos agora desvirar esse forro do vestido. Essa aqui é a parte da cava, você vai pegar alça com alça, colocar o tecido direito com direito, unir essas duas partes e depois de colocar ali o alfinete, na parte de trás eu vou ir por dentro do forro, na alça, e no buraquinho eu vou puxar essa parte e puxando aquela parte eu coloco essa outra parte pra dentro e puxo também. E eu vou pegar todas essas partes, vou abrir ali, fazer um buraquinho e costurar ao redor. E depois de costurar, você vai puxar a alça e vai ficar dessa forma. E passei na overlock todas as costuras que tem no meu vestido, tanto ali as laterais como as outras costuras também. Na parte de trás do vestido, eu vou fechar aqui de baixo até aqui em cima. Mais ou menos ali onde fica a sua cintura, os franzidos também que a gente fez. E depois de costurar aquela parte, ficou uma parte aberta, né? A parte das costas, e é onde vamos pregar o zíper. E lá na parte de cima, onde tem o forro e o vestido, eu dei uma aberturinha pra costurar o zíper. E o lado do zíper direito eu coloco com um tecido direito. E eu não mostrei essa parte no vídeo, então já fui direto pra como que ficou, porque eu também já fiz um vídeo mostrando como pregar zíper na roupa. E o acabamento do zíper lá em cima, você vai colocar aquele tecido que a gente deu aquela aberturinha por cima do zíper e vai pregar ali como eu mostrei com o dedo. E pra pregar o forro no zíper, você vai costurar aqui na beiradinha. Estou pregando ali como eu falei pra vocês, que tinha que fazer ali em cima. Aí eu viro ali o tecido, levanto o pé da máquina e continuo costurando e pregando o tecido no zíper. E pro acabamento final do decote, você vai costurar no lado direito do tecido, ao redor de todo o decote, do ombro ali também, nas costas. E também ali na parte da cava. E ficou dessa forma o acabamento da parte de cima. E por último, mas claro, não menos importante, eu fiz a bainha, passei na overlock. E depois eu fiz uma dobrinha bem pequenininha e passei na máquina reta. E é isso, esse é o resultado do vestido. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra eu saber se você usaria esse vestido. Até o próximo vídeo.